Nós vamos então iniciar o estudo de análise combinatória. A análise combinatória, nós vamos estudar a quantidade de possibilidades de alguma coisa acontecer. Então, nós vamos fazer contagem das possibilidades, o cálculo que resulta nessas possibilidades. Mas antes disso, nós vamos falar de fatorial. Fatorial vem da palavra fatores. Fatores na matemática quer dizer os termos de uma multiplicação. Então, no caso, fatorial tem a ver com multiplicação. E a matemática, ela é cheia de símbolos. E fatorial tem um símbolo. Esse símbolo é parecido com o símbolo de pontuação da língua portuguesa. É um ponto de exclamação. Então, se na matemática vocês virem um ponto de exclamação, significa fatorial. Vamos pegar um exemplo. Se eu tiver 5 fatorial, esse 5 fatorial, ele tem um produto. Então, ele representa um produto. Que produto é esse? Então, lembrando também que essa palavra produto significa o resultado de uma multiplicação. Quando nós estivermos utilizando esse símbolo, significa que nós vamos ter multiplicações com fatores decrescentes a partir do 5, até chegar no 1. De que maneira? Assim, olha. 5 fatorial, então inicia no 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quando chega no 1, termina. E observa que esse 1, ele é até desnecessário, porque multiplicar por 1 não vai alterar o resultado que já deu aqui, porque 1 é um elemento neutro na multiplicação. Mas, via de regra, vamos dizer assim, então, é uma multiplicação com fatores decrescentes até chegar no 1. Agora, qual é o resultado disso? Para saber o resultado disso, é só multiplicar. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3 dá 60. 60 vezes 2 dá 120. Então, 5 fatorial é 120, porque não precisa multiplicar pelo 1. Olha, esse é o resultado de 5 fatorial. Olha só, nós vamos iniciar no 1. Vamos ver a partir do 1. Se eu tenho 1 fatorial, o resultado é o próprio 1. Se eu tenho 2 fatorial, o resultado é o próprio 2. Por quê? Fica 2 vezes 1, é 2. Agora, se eu tenho 3 fatorial, agora eu já tenho, então, 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6, vezes 1, continua 6. 4 fatorial. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora é só multiplicar. Posso fazer daqui para cá ou daqui para lá, tanto faz. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Aí o 5 fatorial já está ali em cima. Observa, então, que se eu estou fazendo em sequência, olha, 1 vezes 2, 1 vezes 2 vezes 3, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, certo? Então, se eu tiver uma sequência, o próximo resultado vai ser, então, a multiplicação do próximo número inteiro aqui, olha. Se 4 fatorial é 24, o 5 fatorial vai ser 24 vezes 5, que é 120. O próximo, que é o 6 fatorial, vai ser o 120 vezes 6. Então, sempre uma multiplicação que inicia nesse número 6 e vai decrescendo até chegar no 1. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Observe que aqui, olha, do 1 ao 5 é o mesmo resultado que o 5 fatorial. Se o 5 fatorial deu 120, então quer dizer que o 6 fatorial, basta a gente pegar o 120 e multiplicar por 6. Isso aqui vai dar 720.
Assim eu posso ter 7 fatorial, 8 fatorial, 9 fatorial, infinitamente, tá? A gente entender isso, por exemplo, que o 6 fatorial é o resultado do 5 fatorial vezes 6, isso nos ajuda na simplificação, porque nós podemos simplificar cálculos com fatorial. Por exemplo, 6 fatorial dividido por 5 fatorial. Como que isso fica? Olha só. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aqui, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É muito importante a gente saber simplificar, porque quando eu tenho divisão e tenho multiplicação, eu posso simplificar o numerador com o denominador em qualquer posição, se eu tenho todos eles, então, em multiplicação. Agora, veja bem, daqui para cá, olha, não é 120? Ó, daqui para cá não é 120? Então, isso daqui, 120 dividido por 120, isso aqui vai dar 1 como resultado, certo? Então, tudo isso aqui dá 120, eu posso simplificar com esse outro 120. Valores iguais, né? Divididos um pelo outro, o resultado é 1. Então, 6 vezes 1 é 6, vai sobrar, então, como resultado o próprio 6, tá? Aí, o resultado não tem fatorial, é 6. 7 fatorial dividido por 4 fatorial. O que eu posso fazer? Eu posso desenvolver o 7 fatorial até chegar no 4. Eu não preciso fazer até o 1, porque eu já posso pensar na simplificação. Então, eu faço assim, olha, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Se eu parei no meio do caminho, ou seja, se eu não cheguei até o 1, é porque eu tenho que manter o fatorial aqui, ó, indicando que eu não cheguei até o 1. Eu parei aqui no meio do caminho. Por que eu parei aqui? Porque me interessa esse 4 fatorial, porque aqui embaixo, aí eu não preciso desenvolver esse 4 fatorial. O que eu posso fazer? Esse 4 fatorial, ele tem o mesmo valor desse 4 fatorial. Então, eu posso dividir um pelo outro e isso vai dar 1. Eliminou. Ou seja, eu posso cortar, né? Porque 4 fatorial é 24. 24 dividido por 24 é 1. O que vai sobrar para eu calcular é o 7 vezes 6 vezes 5. 5 vezes 6 é 30. 30 vezes 7. Então, o resultado dessa operação é 210. Então, é muito importante a gente saber simplificar com o fatorial também. Olha essa outra expressão com fatorial. Eu não preciso desenvolver esse 10 fatorial até chegar no 1. Eu vou desenvolver até ele chegar no 6, porque daí eu posso cortar 6 fatorial do numerador com 6 fatorial do denominador. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Como eu não vou chegar até o final, que é lá no 1, eu tenho que manter o fatorial dizendo que ainda teria mais fatores ali para chegar até o 1. Então, eu parei no meio do caminho. Por que eu parei ali? Porque me interessa parar ali para eu poder simplificar com esse 6 fatorial. Agora, eu posso cortar isso aqui, porque 6 fatorial tem o mesmo valor de 6 fatorial. Se eu for dividir isso aqui dá 1, vai sobrar apenas aqueles fatores para que eu possa dar, então, o resultado final. 10 vezes 9 é 90. 90 vezes 8 é 720, 720 vezes 7, 5.040. Então, o resultado dessa expressão é 5.040. Vamos ver um exemplo algébrico. Em matemática, nós falamos em termos desconhecidos. E se eu tiver um fator desconhecido e quiser fazer o fatorial? Posso fazer. Vamos supor que eu tenha x fatorial. Como que eu desenvolvo o x fatorial? Eu tenho que começar no x e vir subtraindo de 1 em 1. Quando nós temos valores conhecidos, é até chegar no 1. Mas, quando nós não temos valores conhecidos, a gente faz até onde nos interessa. Então, aqui, por exemplo, x, eu tenho que diminuir 1. Então, vai ficar x menos 1. É como se fosse assim, olha, 10. Não é 9 fatorial? Então, é 10 menos 1 fatorial, que daria o 9, né? O 9. Vezes. Aqui, 10 menos 1 dá 9. Qual seria o próximo aqui fator? Não seria 8? Seria o 10 menos 2.
eu já subtraí 1 aqui, eu subtraio 1 de novo, então quer dizer que eu tenho que agora subtrair 2. Então veja bem, se eu estou no 10 fatorial, isso aqui, olha, é 9 vezes isso aqui é 8. Quer dizer, então eu tenho que subtrair 2 daquele começo. Então aqui fica x menos 2. Olhando aqui, o próximo não seria o 7? Ou seja, do 10 eu tenho que subtrair 3. Então 10 menos 3, olha, vai dar o próximo fator que é 7. Olha, por que 7? Porque lá do número inicial eu subtraí 3. Então aqui do número inicial eu também subtraio 3. E assim eu vou até onde me interessar. Eu vou colocar reticências aqui, mas se eu não cheguei até o final, né, e numa forma algébrica a gente nunca vai saber qual é o final, né, porque a gente está com valor desconhecido, a gente mantém o fatorial indicando que isso pode continuar. Agora, se fosse o caso do 10, a gente iria chegar até 1. Por que isso? Porque nós também podemos ter expressões com fatorial. Vamos ver um exemplo. Veja bem essa expressão. Eu tenho n fatorial, aqui eu tenho n mais 1 fatorial, aqui eu tenho n fatorial. Esse n fatorial, ele é 1 a menos do que esse n mais 1. Ou seja, se desse daqui eu subtrair 1, olha só, se do n mais 1 eu subtrair 1, sobra o n, esse parênteses aqui é desnecessário, olha. Então sobra o n e 1 menos 1 é 0. Então se é 0, também não precisa. Ele vai apenas sobrar o n. Se dessa expressão, então, n mais 1, eu subtrair 1, zera essa parte numérica e vai ficar apenas o n. E isso nos interessa fazer. Como que vai ficar isso, então? Vai ficar assim, n fatorial menos o n mais 1, que multiplica o n fatorial. Eu coloco fatorial porque eu não cheguei até o 1. Porque eu não sei até onde isso vai, porque eu tenho o termo desconhecido. Só que eu sei que se eu tenho que desenvolver um fatorial, eu desenvolvo sempre tirando 1, sempre descendo 1. Então, se aqui eu tinha mais 1, se eu tirar esse 1, vai sobrar apenas o n fatorial. Aqui embaixo, eu tenho n fatorial. Veja bem, eu tenho uma fração. Essa fração, ela está com uma expressão algébrica no numerador. Essa expressão algébrica, olha, que aqui eu tenho uma subtração, eu posso separar ela da seguinte maneira. Esse denominador, ele pertence para esse termo algébrico, ó, n fatorial sobre n fatorial, menos. Agora, isso aqui é outro termo, é um outro, que vai ser o numerador dessa outra fração, n mais 1 vezes n fatorial sobre n fatorial. O que eu fiz? Lembra da subtração de fração com denominadores iguais? A gente repete o denominador, ó. Então, se eu repetir, ele vai manter aqui e eu posso juntar os numeradores. Então, essa forma é a mesma que essa. Só que aqui está com um traço grande e com um numerador só. Aqui eu separei um denominador para cada parte, né, que representa a mesma coisa. Por que isso é importante? Porque agora eu posso simplificar, veja bem. N fatorial dividido por n fatorial, isso aqui tem o mesmo valor, olha. Aqui é um valor, aqui é o mesmo valor. Embora eu não conheça, mas eu sei que eles têm valores iguais, porque é n fatorial dividido por n fatorial. Valores iguais dividindo dá 1. Então, tudo isso daqui sobrou 1. Menos. Agora, aqui eu tenho uma fração que esse n fatorial eu posso simplificar com esse n fatorial. O que sobrou? Sobrou n mais 1. Agora, eu tenho essa expressão, 1 mais 1, isso aqui, ó, eu elimino. O que vai sobrar? Sobra apenas como resultado menos n. É o resultado dessa expressão reduzida. Ou seja, se eu quiser simplificar essa expressão para reduzir o tamanho dela, eu consigo reduzir apenas para menos n. Vamos para mais esse exemplo. N menos 4 fatorial igual a 120. Olha só, aqui eu tenho um número que está em fatorial, aqui não. Então, para nós trabalharmos com equação, quando a gente quer simplificar as coisas, nós temos que ter coisas semelhantes. O que eu posso fazer?
eu posso transformar esse 120 em um fatorial. Olha só, eu deixei aqui, ó. 1 fatorial é 1, 2 fatorial é 2, 3 fatorial é 6, 4 fatorial é 24, 5 fatorial é 120. Olha, esse 120 pode ser transformado em 5 fatorial. Então, veja bem, aqui fica assim, n menos 4 fatorial, que é igual a 5 fatorial. Eu substituo o 120 por 5. Por que isso? Porque agora eu posso cortar esse fatorial com esse fatorial. Quando nós temos uma igualdade, tem uma igualdade, e eu tenho termos semelhantes ambos os lados, mas tem que cuidar que tem que estar relacionado à multiplicação aqui. O que eu posso fazer? Esse fatorial eu posso cortar com esse fatorial. Porque como é uma igualdade, se eu fizer a mesma coisa dos dois lados, eu mantenho essa igualdade, tá? Então aqui, olha, eu excluí um fatorial de cada lado. Então, se aqui fosse uma balança, elas permaneceriam equilibradas porque o que eu retirei, né, e aqui foi pela simplificação de fatorial por fatorial, manteve esse equilíbrio. Não tendo mais o fatorial, o que sobrou? Se não tem mais fatorial, esse parênteses também é desnecessário. Então, sobrou n menos 4. E aqui, 5. Agora, esse menos 4, ele vai passar somando o 5. Vai ficar n, que é igual a 5, mais 4. Quer dizer, então, que esse n tem valor 9. Será que tem como conferir isso? Vamos ver. O n vale 9. Se eu colocar o 9 aqui, ó, o que fica? 9 menos 4, ó, 9 menos 4 é 5. Então, fica 5 fatorial. Quer dizer que 5 fatorial tem resultado 120. Olha, 5 fatorial 120. Então, confirmou. Então, esse foi mais um exemplo de uma equação utilizando fatorial. Aqui nós temos uma expressão numérica. Numérica por quê? Nós não temos termos desconhecidos. Aqui a gente sabe que é 5 fatorial, 3 fatorial e 2 fatorial. Então, assim, lembrando, o que é o fatorial? O fatorial se refere a uma multiplicação em que os fatores vão decrescendo até chegar no 1. Então, aqui fica 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Sobre 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Mais 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Agora, é cálculo. 5 vezes 4 vezes 3, a gente já viu ali, né, que dá 120. Aqui, 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui dá 6. 2 vezes 1 é 2. O valor dessa expressão numérica com fatorial é 15. Então, veja bem, o que vocês precisam entender do fatorial é que ele tem um símbolo, que é um sinal de exclamação, igual ao do português, e na matemática esse símbolo significa multiplicações sucessivas em que um fator ele vai sendo uma unidade a menos do que o anterior. E a gente vai fazendo isso até chegar no fator 1. E aqui a gente vai infinitamente. O que nós vamos utilizar, porque na análise combinatória nós vamos estudar arranjo, permutação e combinação. E nós trabalhamos com esse tipo de multiplicação. Então, a nossa aula de hoje fica por aqui, o conhecimento sobre fatorial. Um abraço para vocês e até a próxima.